que o adversário fez, e ele toda hora sendo tolhido de poder falar qualquer coisa dentro de campo. É uma situação que me parece meio que direcionada, como um todo de arbitragem, não específica de hoje, que é muito ruim. A gente não poder se pronunciar, a gente ficar ali com o nó na garganta, os jogadores não podem falar, isso vai enervando os jogadores, isso vai trazendo uma situação que não faz bem para o futebol. Perder gol, perder pênalti, nada disso enerva o jogador. O que enerva é não poder falar com a arbitragem. Nós chegamos realmente numa situação muito, muito ruim no futebol brasileiro, né? Quer dizer, o árbitro não está lá para que os jogadores façam rodinhas, que ouça reclamação. O árbitro está lá para mediar um duelo, para mediar um jogo. Eles vão errar, como todos eles erram. Nós vimos na Copa do Mundo aí muitos árbitros que erraram também. Não adianta, eles não são passíveis de erros. Todo mundo erra, inclusive os árbitros, inclusive quem tem aí o domínio da tecnologia. Mas os dirigentes, os jogadores, eles não conseguem compreender. Ontem nós tivemos, e foi uma reclamação do Marcelo Paz também ao final do jogo, 49 minutos de bola rolando no jogo do Internacional contra o Corinthians. É todo mundo tentando enganar a arbitragem, é jogador que cai, rola. Nós vimos jogos de ótimo nível na Copa do Mundo, jogos que fluíram, mas aqui no Brasil a gente não está conseguindo avançar, a gente não está conseguindo evoluir, estamos parados no tempo. Por isso, talvez a nossa seleção também seja um reflexo de tudo isso que está acontecendo no nosso futebol local aqui, não é? Não adianta a gente pedir, reclamar que a seleção tenha um desempenho melhor se a gente não cuida aqui do nosso quintalzinho, se a gente também não cuida das nossas coisas básicas que precisam ser cuidadas no futebol. E essa me parece ser uma coisa muito básica que já deveria ter sido deixada para trás no futebol brasileiro, já deveria ter sido resolvida. E a gente está olhando aí para questões técnicas, questões táticas, mas não. Toda rodada é isso, não é? É nota, é reclamação, é repúdio, tudo isso para tentar disfarçar e encobrir os muitos erros de administração e erros que o futebol brasileiro vem acumulando aí nos últimos tempos. Pedro e Thaís. Esse é o Ricardo Capriotti falando dessa rodada do final de semana, e eu aqui como corintiana, viu, Pedro? Vou falar uma coisa para você. Vai ser difícil virar aqui, né? Um empatezinho de 2-0 para tentar fazer um empate 2-2. Não é impossível. Um agregado é difícil. Vamos ver. Bem, o Jornal Gente fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Quinto sinal marcando 10 horas da manhã. Muito bom dia, um excelente início de semana para você que se informa pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, depois do Jornal Gente. Estamos chegando e eu, Heitor Fredo, agradeço a sua companhia e convido você a ficar conosco até às 11h30 da manhã com o nosso Manhã Bandeirantes, com informação, com prestação de serviços, com noticiário regional. Hoje, um dia importante para a política em Campinas, a retomada dos trabalhos no Legislativo e já com votação de abertura de comissão processante mais uma contra a vereadora aqui da cidade, um dos assuntos da edição de hoje. Uma semana importante para o Grupo Bandeirantes de Comunicação, porque domingo tem o primeiro debate dos candidatos ao governo do estado e aqui no estado de São Paulo, um encontro ou um reencontro entre o atual governador candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, pelo Republicanos, e o candidato derrotado em 2022,
ministro do governo Lula e agora postulante novamente ao cargo de governador do estado, Fernando Haddad, entre outros candidatos que também farão parte deste debate domingo, 8 da noite, horário nobre na tela da Band, e a gente vai falar desse e de outros assuntos, repercussão do final de semana dos candidatos à presidência da República e o que de mais importante acontece em Campinas e região metropolitana em FM 85.7 e nas nossas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você nos acompanha pelo aplicativo Band Play, pelo portal bandmulti.com.br e obrigado a você que já está conosco no nosso canal do YouTube, você que gosta dos bastidores, de conhecer um pouco mais sobre como funciona o rádio ao vivo, youtube.com/Bandeirantes Campinas, o nosso canal de vídeo. Falta tão pouquinho para chegarmos a 65 mil inscritos. Se você ainda não faz parte dessa comunidade, se inscreva gratuitamente. É só ter aquela conta no Google, aquela conta que você já utiliza para acessar os canais do YouTube. Fazendo parte dessa comunidade, você pode participar ao vivo do nosso chat ao vivo, participar das transmissões e dos sorteios da equipe de Carlos Batista nas transmissões esportivas, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C e também, claro, receber em tempo real a notificação a cada novo programa iniciado aqui no Complexo de Comunicação João Jorge Saad, no Jardim São Gabriel, em Campinas, quase limite com Valinhos. De onde falamos com os trabalhos técnicos, hoje na mesa de som e na central técnica, nas mãos de Alan Zanelato, na folga de Edson Freitas, e com a coordenação técnica do Gil Kleber, a Bandeirantes Campinas tem a direção geral de Rodolfo Neves. Vamos começar trazendo informações sobre o que aconteceu nas estradas no final de semana e a situação de momento para você que nos dá carona nas ruas, avenidas, rodovias que cortam o nosso interior de São Paulo. Para você que vai pegar a estrada, para você que vai seguir viagem um pouco mais distante da região de Campinas, atenção para um acidente sinalizado pela concessionária responsável pela administração da Campinas Mogi, na extensão da Campinas Mogi, SP-342, em São João da Boa Vista. Ela ainda é a governadora Adhemar de Barros, mas tem um trecho agora que está com sinalização e com interdição devido a um acidente grave que aconteceu. Uma carreta Scania trafegava sentido São João da Boa Vista, no quilômetro 215 da rodovia SP-342, quando o condutor perdeu o controle da direção, invadiu o talude e sofreu um tombamento. A carga derramou sobre o acostamento e o trabalho para a retirada ainda está acontecendo. O motorista da carreta internado em estado grave. Ele transportava batatas, então boa parte do material ainda esparramado pela pista e com uma atenção máxima da concessionária e também da Polícia Militar Rodoviária. Sempre que tem tombamento de carga, é necessária atuação também para evitar o furto, para evitar que haja qualquer outro crime. E parar na rodovia e pegar a carga que caiu é um crime de furto, e isso também é monitorado pela equipe neste momento da Polícia Militar Rodoviária e pela própria concessionária que administra o trecho à frente da Campinas Mogi, sequência da Campinas Mogi já na SP-342. Final de semana tivemos também um acidente que aconteceu aí no trecho já de Campinas, entre Campinas e Jaguariúna, da rodovia Governador Adhemar de Barros, a SP-340, no trecho de Jaguariúna, no quilômetro 131, veículos que trafegavam pela faixa 2 de rolamento. Um deles, um Volkswagen Virtus, colidiu na traseira de um GM Cruze. Os veículos ficaram imobilizados depois da colisão. Foi na faixa 2 que esse acidente aconteceu. Considerada uma colisão de criticidade moderada, gerou uma lentidão de cerca de 3 km, mas que nesse momento não tem mais reflexos para o motorista. Felizmente não há registro de feridos nesse acidente, nessa colisão. O caso mais grave do final de semana aqui na região foi em Jundiaí. A SP-360, que faz a ligação entre Jundiaí e Cabreúva, é a rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno Couto. Na Dom Gabriel, uma motocicleta trafegava quando no quilômetro 62, já quase entroncamento com a rodovia Anhanguera e também acesso à rodovia dos Bandeirantes, o motociclista atingiu a traseira de um veículo
Ali, na verdade, é João Ceresé o trecho ainda. A rodovia João Ceresé, bem próximo ao NIP. Sofreu um tombamento e o motociclista acabou caindo no córrego que passa bem ao lado da rodovia. Infelizmente, confirmada a morte desse motociclista que, por conta, primeiro da batida, atrás de um veículo de passeio, depois pelo tombamento da moto e a forma como ele caiu no córrego, uma enfermeira estava passando ali pelo trecho, conseguiu até ajudar com os primeiros socorros, mas a batida foi muito forte, a queda também foi muito violenta e por isso ele acabou não resistindo aos ferimentos e infelizmente foi confirmada a morte ainda no local. Nesse momento, trânsito pela cidade de Jundiaí, também na rodovia Anhanguera, rodovia dos Bandeirantes, está dentro daquela situação que a gente costuma ver no horário de pico, está dentro daquele momento que a gente sabe que é de maior trânsito de fluxo, principalmente em direção a São Paulo, mas não por reflexo de acidente, não pelas condições ainda do atendimento dessa ocorrência. O que a gente tem agora de informação é lentidão por excesso de veículos nesse trecho onde o acidente aconteceu, caminho para Cabreúva, caminho para Itupeva. Na rodovia Anhanguera, o motorista que está a caminho da capital paulista, saindo de Campinas, vai enfrentar lentidão do quilômetro 62 ao 60, do quilômetro 12 ao quilômetro 11. A rodovia dos Bandeirantes está mais congestionada. Lentidão já começa no KM 17 e segue até o KM 13, já no acesso à marginal do Rio Tietê. Isso tudo sentido São Paulo. No sentido interior, trânsito flui sem problemas nesta manhã para o motorista. O corredor Dom Pedro I tem um trecho de lentidão que o motorista deve ficar atento. Se você estiver saindo de Paulínia em direção a Campinas, a Zeferino Vaz tem lentidão de 3 km, do KM 116 ao quilômetro 113, segundo a concessionária por excesso de veículos, tempo bom, visibilidade perfeita para o motorista agora, mas muita gente fazendo o mesmo trecho, o mesmo caminho ali na direção próximo ao trevo de Barão Geraldo. São algumas das situações nesse momento das rodovias que, claro, se você tiver novidade, se você passar por algo que não esteja ainda sinalizado pela ETESP, pela concessionária que administra o trecho, nosso WhatsApp é mais do que bem-vinda a sua mensagem. No nosso WhatsApp é mais do que bem-vinda a sua participação. 19 97102 1493. 19 97102 1493. Para quem utiliza o transporte público aqui em Campinas, temos algumas informações sobre o ônibus, algumas linhas de ônibus que têm novidades a partir de hoje. A linha 165, que faz Jardim Pauliceia, Terminal Campos Elíseos, tem um trajeto otimizado na região do Jardim Anchieta. A INDEC definiu que a linha vai circular diretamente pela rua Doutor Silvio Carvalhais. A linha 165 deixa de atender algumas ruas, como a Benedito Rodrigues Gouveia, Silvio Rizado e Antônio Menito. A INDEC implanta 2 novos pontos de parada, um por sentido, na rua Doutor Silvio Carvalhais, na aproximação da Benedito Rodrigues Gouveia. Tem cartazes sinalizando dentro do ônibus, então quem já utiliza a linha 165, operada pela empresa VB1, ligando o Jardim Pauliceia ao terminal BRT Campos Elíseos, vê dentro do coletivo essa informação. Nos dias úteis, no horário de pico, manhã e à tarde, o intervalo entre as viagens é de 15 minutos e no mês de junho, segundo a INDEC, a linha transportou em média mais de 200 passageiros por dia útil. Ainda falando sobre o transporte público, tem uma outra mudança a partir de hoje na linha 254, atendendo alterações de trajeto que já estão valendo nesta segunda-feira. Mudança comporta ampliação do atendimento às paradas no acesso à região central. Segundo a INDEC, isso está atrelado a uma padronização dos novos ônibus incorporados à frota. São 52 novos veículos em operação e a linha 254 será uma das linhas contempladas. O que muda? Ela deixa de circular em um trecho da Avenida Lix da Cunha e, com isso, a oferta de pontos de parada atendidos vai ser ampliada no acesso à região central, abrangendo vias como Arnaldo de Carvalho, Salustiano Penteado, a Rua 11 de Agosto, a Senador Saraiva, e o ônibus da linha 254 vai passar também pela Rua José Paulino antes de acessar o Terminal Mercado. No sentido oposto, com destino ao bairro, a linha 254, a partir de hoje, atende pontos em vias como Andrade Neves, Marquês de Três Rios e Governador Pedro de Toledo.
Estão mantidas paradas junto às estações de transferência Balão do Tavares e na estação Anhanguera, mas à direita da via. Então quem estava acostumado a pegar de um lado, atenção a essa mudança para não ver o ônibus passar e não entender por que ele não parou do lado onde você está acostumado. O trajeto adotado é semelhante à linha 253, que atende o Parque Universal. A 254 parte do terminal Padre Anchieta e vai até o centro, chegando inclusive ao terminal Mercado. Passa pelo Parque Universal, passa pelo Jardim Rosália 2 e essa é bem mais movimentada. Segundo a INDEC, em um dia útil, na média, são 800 passageiros transportados pela linha 254. Agora, com essa mudança, com essa novidade por parte da INDEC. A gente traz informações sobre outras situações que aconteceram no final de semana. Uma criança ficou gravemente ferida em um acidente que aconteceu na rodovia SP-352. É a que faz ligação entre as cidades de Amparo e Itapira. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 140 da rodovia Antônio Casalini. 5 pessoas ao todo ficaram feridas, o caso mais grave de uma criança. As outras tiveram ferimentos leves. Envolvidas também nessa colisão, uma outra pessoa jovem, um adolescente e mais 2 adultos. O Corpo de Bombeiros apontou ao todo 7 vítimas, todas com ferimentos socorridos pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU. E todas as vítimas levadas ao Hospital de Amparo. Como é que foi a dinâmica desse acidente? O motorista de um carro tentou ultrapassar a carreta num trecho onde a manobra é proibida. Faixa dupla. Durante a ultrapassagem, o veículo bateu de frente com o automóvel que seguia no sentido contrário e que estava correto. Após o impacto, o carro foi arremessado, atingiu lateralmente a carreta que ele estava tentando ultrapassar. O motorista responsável pelo acidente fez o teste do bafômetro e configurou que ele havia bebido. Os outros condutores também passaram pelo exame, todos deram negativo. 2 faixas da rodovia ficaram totalmente interditadas por cerca de 30 minutos. Nesse momento, o tráfego já liberado. Acidente que aconteceu no final de semana e nossa torcida para a recuperação de todos os envolvidos nessa situação. Aqui em Campinas, um susto muito grande aconteceu no Parque Itália, depois que moradores de um condomínio precisaram deixar às pressas apartamentos por conta de um incêndio que começou em uma impressora. A situação aconteceu na noite do último sábado e a principal hipótese do Corpo de Bombeiros é que uma pane elétrica nesse equipamento tenha provocado as primeiras faíscas e a partir daí as chamas se espalharam. Estamos falando de um local onde você tem sofá, onde você tem livros, onde você tem o papel que estava na impressora, isso tudo é material inflamável. O incêndio atingiu o apartamento no último andar do condomínio e a rua toda precisou ser interditada para uma evacuação em segurança dos moradores e também o atendimento do Corpo de Bombeiros. Felizmente, apesar do susto, não há registro de feridos. O local onde aconteceu o incêndio mesmo, o apartamento onde a impressora teria pego fogo, não tinha nenhum morador naquele momento. 2 cachorros estavam sozinhos no apartamento, mas eles foram retirados com segurança e não sofreram ferimentos. O local exato é a Rua Francisco Bueno de Lacerda e as chamas foram rapidamente controladas também pela resposta do Corpo de Bombeiros. Então, felizmente, nada de mais grave aconteceu nessa situação inusitada, tensa, mas sem nenhum ferimento, felizmente, aqui na cidade de Campinas. 10h15, já está valendo no Brasil uma nova regra para o combustível que você utiliza no seu veículo, especificamente a gasolina. O nome do combustível, ele parece jogo de batalha naval. E32. Só que ao invés de água, é etanol que está misturado no principal ainda combustível do Brasil, que é a gasolina. Até a aplicação dessa lei, que entrou em vigor no dia 1º, vulgo sábado agora, o misturado permitido, a quantidade autorizada de etanol na gasolina era de 30%. Há um estudo sendo realizado no Brasil com os motores flex dos principais carros das montadoras brasileiras, dos veículos importados que chegam ao Brasil, para entender a capacidade desse motor funcionar com até 35% de etanol. Só que o governo se antecipou
e já colocou em prática a autorização para 32% da mistura. O repórter Kevin Veloso preparou um material para a gente, conversando com o mecânico, com o representante do Recap e trazendo os pontos de vista de quem concorda com a mistura, porque pode, se não diminuir o preço da gasolina, pelo menos evitar aumentos por conta dos conflitos no Oriente Médio, e por outro, a preocupação de quem é proprietário de um carro exclusivamente a gasolina e que não sabe se vai funcionar daqui para frente ou não. Kevin Veloso. Segundo o governo federal, a decisão foi tomada por causa da instabilidade de preços gerada pela guerra no Oriente Médio. O Conselho Nacional de Política Energética aumentou a mistura de etanol de 30% para 32%. O objetivo é reduzir a dependência do petróleo importado. A nova regra, que entra em vigor neste sábado, tem validade inicial de 180 dias. A medida foi construída com a participação de órgãos do governo e do setor energético. Apesar da justificativa econômica, o aumento já é alvo de uma disputa judicial. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para suspender a nova mistura. O órgão alega que os testes técnicos não foram realizados de forma conclusiva. Especialistas alertam que o motorista pode sentir impacto direto no bolso. O consumo tende a subir porque o álcool fornece menos energia que a gasolina pura. O risco de danos mecânicos é maior em carros antigos e modelos importados sem a tecnologia Flex. Os veículos que estão com a revisão em dia, ele é Flex e a revisão está em dia, nós em tese não teríamos problema porque ele foi fabricado para rodar com etanol ou com gasolina em qualquer quantidade de mistura, né? Minha preocupação maior é com os carros que são 100% gasolina, como o Fusca, que inclusive tem aqui na nossa loja. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo de Campinas, a mudança pode trazer reflexos para o setor e para os consumidores. A expectativa agora é acompanhar como a nova mistura vai impactar o mercado. O governo podia ter feito isso de uma outra forma. Bastava uma política de redução de tributos para o etanol. Nós temos hoje a grande parte da frota de veículos rodando, que são flex. Se o etanol tivesse um preço mais competitivo, essa questão de descarbonização seria solucionada. Então, reafirmo aqui que a gente vê com preocupação essa alteração da composição da gasolina. Em nota, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia afirmou que os testes não identificaram impactos negativos no desempenho dos veículos. Por outro lado, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores defendeu que o aumento deveria ser precedido por testes de engenharia mais rigorosos. A Justiça agora analisa o pedido de suspensão da medida feito pelo Ministério Público. A Agência Nacional do Petróleo tem se manifestado com preocupação em relação a essa mudança na quantidade de etanol na gasolina, principalmente pelas dificuldades para a fiscalização. Inclusive, numa manifestação do diretor-geral da entidade, ainda não há como garantir que o preço vai reduzir na bomba para o consumidor final. Uma das principais preocupações dos proprietários de veículos é justamente isso que o Kevin Veloso trouxe, do impacto mecânico de um combustível mais concentrado, com o que antes a gente chamava de álcool, mas que é o etanol, na gasolina, ficando refém esse proprietário ao uso da chamada gasolina premium, que é bem mais cara para o nosso bolso. O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com o Edmar de Almeida, que é professor do Instituto de Energia da PUC-Rio, e ele traz alguns pontos interessantes. Primeiro, sobre os bastidores dessa decisão, e segundo, a respeito da produção de cana-de-açúcar. Se o Brasil está pronto no seu agronegócio para atender essa demanda maior, se o etanol é exclusividade da cana-de-açúcar, e se isso não pode gerar um custo maior para o consumidor no supermercado, já que mais cana sendo usada para etanol significa uma indústria menos voltada para a produção de açúcar e outros derivados. Edmar de Almeida conversando conosco aqui no Manhã Bandeirantes. O que está acontecendo foi um aumento provisório, né, de 30% para 32% da participação do etanol na gasolina,
que é uma medida que foi aprovada, né, assim, o conceito, né, de aumentar a participação do etanol na gasolina foi aprovada na Lei do Combustível do Futuro, que prevê que a participação pode chegar a 35%, né? Só que a gente ainda não fez os testes para 35%, mas o governo, a partir da guerra agora do Irã e do aumento dos preços do petróleo, testou os 32% e decidiu aumentar para 32%, visando aí reduzir as importações de gasolina, né? O Brasil importa, não muito, mas importa ainda a gasolina. Então a ideia é aumentar a segurança do abastecimento, diminuir a volatilidade, né, do preço, porque o preço está variando muito em função aí da guerra. Então o etanol, em tese, ele varia um pouco menos do que a gasolina, né, volatilidade. Então o objetivo é dar mais estabilidade para o preço e aumentar aqui o consumo do nosso etanol, né? Então esses foram os objetivos. Com relação aos impactos, né, no veículo flex o impacto é nenhum, né? O veículo flex ele é feito justamente para poder consumir qualquer quantidade de etanol, né? O problema ele está nos veículos que são a gasolina, né? Ou seja, que só podem consumir gasolina, não são flex. Nesses veículos, você tem dois tipos de veículos, né? Os veículos, você falou, os veículos antigos, né? Que foram fabricados no Brasil e que são puramente a gasolina, e tem também os veículos importados, né? Você tem alguns veículos, inclusive híbridos, né? Que o motor é somente a gasolina. Nesses casos, principalmente nos veículos importados, você tem um problema, porque ele não está calibrado para uma mistura elevada de etanol, né? É por isso que, inclusive, existe no mercado gasolinas tipo premium, que a participação do etanol é menor, 25%, justamente para atender esse segmento de mercado de veículos que não estão adaptados, né, para uma gasolina com 32% de etanol, né? Então, nesses consumidores que não têm veículos flex, vão ter que tomar precauções, ver se o motor comporta, né, ou aceita esse nível de mistura, senão vai ter que usar gasolinas tipo premium, né, que são tipicamente mais caras essas gasolinas, né? Ou então, e também cuidar da manutenção do motor com muito mais atenção. O etanol brasileiro, né, a capacidade de produção, ela vem se expandindo com o etanol do milho, não do etanol da cana, né, que é onde você pode também produzir açúcar, né? O milho tem sido, principalmente na região do Centro-Oeste, Mato Grosso, uma fonte importante para o etanol. É um método de produção de etanol que já se difundiu bastante nos Estados Unidos, né? E nessas regiões com vocação agrícola, que tem pecuária, etc., é uma forma interessante de produzir etanol, porque você produz também a ração animal a partir do milho, né? Um subproduto, não é só etanol que você produz o etanol e a ração animal. Bom, então eu acredito que sim, o setor de etanol tem condição de aumentar a produção, atender a demanda, né? Mas basicamente você está com essa medida aumentando aquela demanda de etanol que é obrigatória, né? Ou seja, que é vendida na gasolina, porque você tem uma outra parcela da demanda que é o etanol puro que vai nos veículos flex fuel. Essa demanda depende do preço, ou seja, se o preço do etanol sobe, né, as pessoas consomem mais gasolina e diminui o consumo do etanol, né? Então, se não houver a expansão da oferta, né, o que vai acontecer é que o preço sobe um pouquinho do etanol e isso vai fazer com que aquela demanda de etanol puro, né, o etanol hidratado, se desloque para o etanol da mistura. Então não há, vamos dizer assim, risco de desabastecimento por causa dessa medida, né? Que pode afetar a questão do preço.
Essa a explicação de Edmar de Almeida, professor do Instituto de Energia da PUC, a respeito da nova regra que permite 32% de etanol misturado à gasolina nos postos de combustíveis do Brasil. Para a gente fechar esse nosso primeiro bloco do Manhã Bandeirantes, temos muitos assuntos para tratar hoje. A Nath Luquezzi já está conosco para sabermos sobre condições de tempo e temperatura. Depois de uma semana que começou com uma característica de temperaturas mais baixas, da passagem de uma ventania que infelizmente provocou 3 mortes no estado de São Paulo entre quarta e sexta-feira, final de semana foi de temperaturas mais altas. Nath já tinha antecipado que o final de semana seria de calor e ontem, por exemplo, a máxima em Campinas passou dos 28 graus. Neste momento, segundo o CEPAGRE da Unicamp, a temperatura média na cidade está em 23 graus, vento bem tranquilo, 6 km por hora, mas a umidade relativa do ar já está baixa, em 59%. Ontem Campinas teve uma mínima de 37% às 13h40 da tarde. Tendência é essa novamente, Nath Luquezzi, pouca chuva nesta segunda-feira e na semana como um todo, temperaturas subindo em pleno inverno brasileiro. Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor, bom dia para você, ouvinte. Para esse início de semana, sim, inclusive a gente já começa essa segunda-feira com alerta de perigo potencial para baixa umidade do ar aqui em Campinas. Inclusive é um alerta emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. O aviso é válido então desde agora às 10 da manhã e segue até a noite, até às 9 horas da noite, período em que a umidade relativa do ar deve variar entre 20% e 30%. É um cenário que exige bastante atenção à saúde, aumenta também os riscos aí para incêndios florestais. Segundo o INMET, o alerta é classificado como perigo potencial e aponta baixo risco de incêndios florestais, mas de bastante impacto à saúde em razão da baixa umidade relativa do ar. De acordo com a OMS, a umidade relativa do ar considerada aí agradável e correta para a saúde humana varia entre 40% e 70%, sendo comum a faixa entre 50% e 60%, mas entre 20% e 30% aí é bem abaixo do esperado. A gente já tem um panorama, como é o nosso primeiro dia útil aqui no mês de agosto, né, dia 3 de agosto. Neste mês de agosto, no entanto, nós teremos 2 frentes frias, uma já logo nessa primeira semana e a outra no final do mês. Essas frentes frias podem causar chuva em muitas áreas e é por conta dessas 2 frentes frias que agosto pode terminar com volumes de chuva acima da média, mas a média de agosto é uma média baixa, então nada muito espalhafatoso não. Quanto às temperaturas, continuamos com manhãs e madrugadas mais frias e tardes mais quentes durante todo o mês. Agosto é um mês, né, de elevação natural da temperatura já e com predomínio de ar seco no sudeste. Esse ano, com o fortalecimento do El Niño, essas características elas devem ser ainda mais acentuadas, então é possível que nesse mês, ainda nessa segunda quinzena, nós tenhamos uma onda de calor. Para essa semana, então, tempo seco e estável e temos expectativa de uma virada com a chegada dessa primeira frente fria já no final da semana. Um aumento do potencial de chuvas, riscos de vendavais e tempestades pontuais, mas até lá a gente segue monitorando e é claro que eu atualizo você de casa. Inclusive, falando em El Niño, muitas dúvidas surgiram sobre os ventos que nós tivemos, tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo, nesses últimos dias. Muitas pessoas perguntaram se esses ventos foram causadas diretamente pelo El Niño, e a resposta é não. Os ventos eles foram provocados pela passagem de uma frente fria, e aí foi por conta do forte contraste entre a massa de ar frio, que avançou do sul, e o ar quente, que predominava sobre a região sudeste, que favoreceu a formação de uma frente de rajada que foi responsável pelos ventos intensos. O El Niño pode contribuir para tornar esse tipo de padrão atmosférico mais frequente ou mais intenso em alguns períodos, mas ele não é responsável diretamente pelo evento. Para o sudeste, nós já vamos começar a sentir os impactos, mas não agora. Eles costumam ser mais perceptíveis durante a primavera e o verão, mas a gente já vai começar a sentir no final de agosto, como eu disse, com ondas de calor. Ou seja, o super El Niño mesmo pra gente nem chegou ainda. Por enquanto não, mas no sul ele já está influenciando bastante, mas os efeitos que a gente vai sentir, principalmente nesse final de mês, temperaturas acima da média, ondas de calor mais frequentes e duradouras e irregularidades das chuvas no início da estação chuvosa. Às 10h30 da manhã marca o 5º sinal da Bandeirantes Campinas. Nós vamos para um rápido intervalo no Manhã Bandeirantes. Ainda hoje vamos falar sobre a retomada das atividades na Câmara Municipal de Campinas. Hoje tem os primeiros trabalhos na comissão processante já aberta contra o vereador
e candidato a deputado estadual Vini Oliveira do Cidadania. E hoje à noite tem uma votação no plenário para uma nova investigação agora contra Arnaldo Salvetti do MDB, uma acusação de violência contra a mulher que ele diz que já foi inocentado. Nós vamos trazer também ainda hoje o noticiário nacional com o final de semana das movimentações dos candidatos à presidência da República. E já na volta do intervalo, nosso assunto é saúde, estética. O Brasil registrou mais de 40 mil cirurgias de retirada de próteses de silicone, segundo os dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Nós vamos entender com especialista, que fenômeno é esse, que alteração é essa no comportamento e quais são as necessidades da mulher que opta pelo silicone e depois decide fazer a remoção dessa prótese. Esses e outros assuntos em instantes na volta do nosso Manhã Bandeirantes. A pausa é bem rápida, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Uma boa notícia para quem está em busca de uma oportunidade de trabalho. A cidade de Paulínia está promovendo hoje, segunda-feira, o primeiro feirão de empregos do ano, das 9 da manhã até as 4 da tarde. O evento acontece no Paço Municipal, reunindo mais de 40 empresas e cerca de 800 vagas em diferentes áreas. Quem busca recolocação profissional terá oportunidades para cargos operacionais, administrativos, logística, indústria, comércio, serviços e também vagas para jovens aprendizes e estágio. A participação é gratuita e os candidatos devem levar currículo atualizado, documentos pessoais e, se possível, comprovantes de experiência ou qualificação profissional. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. A cada 30 segundos, uma mulher liga para a polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 34 minutos, 10h34. Os dados mais recentes da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica apontam que o Brasil registrou mais de 40 mil cirurgias para a retirada de próteses de silicone. Desde que colocou o estudo em prática, os números vêm crescendo no Brasil. Em 2018 foram registradas, por exemplo, 14.500 cirurgias de explante no país. Em 2024, o total ultrapassou 24 mil cirurgias. Para a gente entender um pouco mais sobre essa mudança de comportamento, esse fenômeno, entender o que está associado a esses números, nosso convidado já conosco na linha, a quem agradecemos por atender o nosso convite, é o Dr. Tariq Nassif, médico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Dr. Tariq, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Bandeirantes Campinas. Muito obrigado, bom dia, Nath, Heitor, muito obrigado aí pelo convite. Nós é que agradecemos, doutor. A que, na opinião do senhor, se deve esse número? A uma mudança de comportamento por parte da mulher, principalmente brasileira, que entendeu que não precisava mais daquela prótese, ou há um número alto de cirurgias que não ficaram do agrado dessa paciente, doutor?
Na verdade, é uma junção desses dois pontos que você citou, né? O que acontece? A gente viveu uma onda de vontade, desejo, tanto das mídias sociais, da internet, pela essa busca de aumento do volume mamário. Então, as cirurgias de prótese mamária atualmente são as que a gente ainda continua realizando com maior frequência na nossa prática do consultório. Mas como você mesmo citou, a gente tem observado esse aumento no número de explante, que tem aumentado mais de 30% nos últimos anos, e esse aumento é em decorrência de complicações que podem estar associados a esse implante mamário, como também uma alteração no estilo de vida das pacientes. Elas buscam um novo padrão de qualidade de vida, de prática de atividade física, e de busca por resultados mais naturais também. Nath Luquezzi e doutor Tariq Nassif conosco aqui nessa edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, doutor. Queria entender como é que funciona o processo depois da retirada, porque muitas das vezes vem a flacidez. Existe algum procedimento que pode ser ali feito junto com esse explante? Perfeito, Nath. Na grande maioria dos casos que a gente faz explante, acaba tendo uma flacidez da mama, então sobra pele, que é uma pele residual, né? E na grande maioria dos casos a gente acaba indicando uma mastopexia, que é levantar essa mama, tirar excesso de pele, associado a explante. E nessa mastopexia tem diversas técnicas, ou pode ficar apenas com uma cicatriz periareolar, ou então um pirulito que é em volta da areola e descendo na vertical, ou uma cicatriz em L, ou um mini T, dependendo do grau de flacidez da mama. Hoje em dia tem algumas técnicas ainda que a gente pode combinar, por exemplo, com um enxerto de gordura. A gente faz uma lipoaspiração de alguma outra área do corpo, pode ser do abdômen, do flanco, do culote, pega essa gordura e acaba enxertando um pouco na mama também, que a gente chama então essa técnica uma cirurgia mamária híbrida, que aí pode colocar um pouco de gordura tanto embaixo do músculo, quanto intramuscular, no músculo peitoral maior, quanto também no subcutâneo, para trazer um pouco de volta uma quantidade de volume para essas mamas. O corpo, de alguma forma, da mulher, ele dá sinais de que aquele implante, de que aquela prótese, aquela cirurgia não está fazendo bem para o corpo dela, doutor? Dá sim. Na verdade, nós sempre indicamos os exames de imagem de rotina para toda paciente que tem prótese de mama. É indicado fazer ultrassom anual, pode... 10 horas e 39 minutos, a gente vai restabelecer o contato com o doutor Tariq Nassif, nosso convidado nesta edição. Já temos o doutor Tariq de volta. Doutor, o senhor falava a respeito desse sinal que o corpo dá. Por favor, pode retomar seu raciocínio. Perfeito, isso. E aí é indicado fazer ultrassom anual, pode ser com a própria ginecologista, a primeira ressonância com 5 anos, e muitas vezes pode acontecer várias coisas diferentes com relação à mama. Uma das mais comuns, que é a contratura capsular, que é uma cápsula muito espessa que acaba fazendo em volta desse implante, acaba dando dor na mama da paciente, muitas vezes até visualmente acaba causando uma deformação. Então, tanto a contratura capsular quanto a ruptura, muitas vezes o formato da mama acaba... 10 horas e 40 minutos, nós estamos conversando com o Dr. Tariq Nassif, médico especialista e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. O senhor dizia que o próprio formato poderia também ser um indicativo, né, doutor? Perfeito. Nos casos de ruptura, então, geralmente pode acontecer seroma tardio, que é a formação de líquido, pode romper a prótese, pode formar contratura. Então, são várias coisas que podem acontecer em decorrência desse implante mamário e que acaba dando desconforto nessa paciente, faz com que ela procure o cirurgião para avaliar se está tudo bem com a mama dela ou não. Doutor,
Existe um prazo de validade adequado para esse silicone? E se existe uma tendência hoje de quando essa mulher vai fazer esse explante logo depois desse tempo de validade ou não? O que ela faz nesse momento? Ótima pergunta, Nath. É uma dúvida muito frequente, né, com relação ao prazo de validade da prótese. Hoje em dia não tem um prazo de validade específico. Antigamente as próteses duravam em torno de 10, 15 anos, aumentou muito a durabilidade, a qualidade desses implantes para 15, 20 anos. Então, realmente é indicado uma troca dessa prótese só se realmente tiver alguma alteração. Na grande maioria dos casos, a paciente acaba optando em fazer a substituição desse implante. As que não substituem, muitas vezes são pacientes que tiveram algum problema, algum desconforto, que não têm realmente vontade de colocar novamente, ou pacientes que já têm mais idade, por volta de 65, 70 anos, que não querem ter o risco de se submeter a uma cirurgia mais no futuro, com uma idade mais avançada. Então, aí, nesses casos, a gente também sugere já fazer explante em vez de fazer uma troca de prótese mamária. Doutor Tariq, eu me lembro nos anos 90, quando havia a explosão do uso do silicone, principalmente pelas capas de revistas masculinas, por esse comportamento que, de certa forma, popularizou a prótese, principalmente para uma camada de classe média no Brasil. Havia uma outra discussão na sociedade, que era o risco do uso do silicone industrial, aquele que tem a finalidade de limpeza de carro, de peça de avião, de azulejo, que você compra num supermercado, que você compra numa loja para produtos automotivos, e que muita gente colocava no próprio corpo e os riscos que isso poderia trazer para o futuro. Bom, esse futuro chegou. Há um monitoramento sobre as pessoas que aplicaram esse silicone industrial no próprio corpo, o impacto que isso teve para a saúde, e essa ainda é uma preocupação na classe médica brasileira? Isso ainda é uma preocupação em pleno 2026 ou essa já é uma página de certa forma superada? Eu acho que vem reduzindo cada vez mais esses casos de silicone industrial, porque hoje em dia, com acesso à facilidade à informação, os pacientes eles têm entendido dos malefícios que o silicone industrial acaba trazendo. É colocado também silicone industrial nas mamas, mas principalmente nós víamos o silicone industrial nos glúteos. Da mesma forma que a gente tem observado atualmente, que já não é nem mais o silicone industrial, é o PMMA, que a gente fala, que foi até vedado pelo CRM agora, foi proscrito fazer esse tipo de preenchimento com altos volumes de PMMA. Ele é restrito para alguns pacientes com lipodistrofia, para as pacientes que têm HIV, por exemplo, e a gente sabe que traz um processo inflamatório muito importante, acaba muitas vezes trazendo infecção, granuloma, abscesso, tem que drenar, tem que internar, tem que fazer antibiótico-terapia endovenosa, e a dificuldade é muito grande da gente conseguir retirar todo esse conteúdo, né? É uma coisa que fica dispersa no subcutâneo, então muitas vezes, por mais que faça uma limpeza, acaba tendo ainda uma quantidade razoável residual que acaba ficando no organismo. Doutor, falando nesse assunto, mulheres com doenças autoimunes, ela precisa ter um cuidado especial antes de colocar o silicone? E no pós também, existe alguma relação? Precisa sim, Nath. Antigamente, nós colocávamos prótese mamária nas pacientes sem muita investigação imunológica. Hoje em dia a gente tem visto que pacientes que têm doença autoimune, como artrite reumatoide, lúpus ou tireoidite, alterações da tireoide, a gente sabe que o silicone pode vir a piorar esses sintomas todos que a paciente tem. Então, hoje em dia, uma paciente que tem doença autoimune, a gente pega já muitos marcadores inflamatórios, marcadores autoimunes, investiga um pouco melhor, compartilha essa responsabilidade com o reumatologista, e estuda se tiver alteração desses exames, se
vale a pena ou não correr o risco de colocar um implante mamário nessas pacientes. Doutor Tarek, para a gente finalizar, quem estiver nos acompanhando, tiver dúvidas a respeito do uso da prótese ou que queira fazer a remoção de uma prótese, qual é o primeiro passo, a quem procurar, qual é a especialidade para a pessoa saber que está nas mãos de um profissional confiável e que isso vai ter a preocupação não só com a estética, mas com a saúde dela? Maravilha, nós sempre indicamos passar realmente com o cirurgião plástico, que é ele que vai poder avaliar como é que está esse implante, como é que está essa cápsula desse implante, se a paciente está com algum outro sintoma. Em decorrência dessas alterações, ele vai saber indicar qual que é o melhor procedimento a ser feito, se é apenas uma troca desse implante, ou se a paciente optar e tiver indicação por um explante, e sempre entrar no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e verificar se seu médico está inscrito lá no conselho. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, como é que pode encontrar, doutor Tarek? O senhor está nas redes sociais também? Isso, meu Instagram é Dr. Tarek Nassif, lá a gente tem bastante conteúdo sobre cirurgias mamárias, outros tipos de cirurgias. Se as pacientes tiverem qualquer dúvida, pode chamar lá no direct. Nós conversamos com o Dr. Tarek Nassif, médico, membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Médica Brasileira. Dr. Tarek, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia, bom trabalho para o senhor e para toda a sua equipe. Eu que agradeço. Ótimo dia para vocês. Muito obrigado. Às 10h47, fechando esse bloco falando sobre saúde, a Prefeitura de Campinas começa uma estratégia de multivacinação para, assim, atualizar a caderneta de crianças e adolescentes. Assunto que precisa ser reforçado na discussão da nossa sociedade e que tem um capítulo novo a partir de hoje, Nath Luquez. Isso mesmo, e segue até o dia 1º de setembro e a imunização será então intensificada nos centros de saúde e levará a vacina a cerca de 60 escolas municipais e estaduais. Além das ações nas escolas, os centros de saúde vão procurar as famílias com crianças e adolescentes nessa faixa etária da idade da campanha, a chamada busca ativa para sensibilização da atualização da caderneta. A vacinação nas escolas está sendo articulada com as unidades de ensino. Os pais e responsáveis serão informados previamente e a aplicação das doses dependerá, claro, da autorização da família. 10h48, um rápido intervalo. Na volta a gente traz o noticiário político, as discussões na Câmara Municipal de Campinas que hoje retomam as suas atividades e também a participação dos já agora oficialmente candidatos à presidência da República em eventos no fim de semana, inclusive o senador e candidato pelo PL Flávio Bolsonaro, que esteve no Grupo Bandeirantes, foi o entrevistado do Canal Livre. A gente vai trazer trecho dessa entrevista, a repercussão no mundo político e a sua participação no nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Suas tardes ganham muito mais atitude na tela da Band. A partir da 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, com tudo o que você realmente quer saber. Band Mulher de segunda a sexta. O universo feminino tem um lugar garantido na tela da Band. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto.
Atenção, estudantes! A Unicamp abre hoje, segunda-feira, as inscrições para o vestibular 2027, considerado um dos mais concorridos do Brasil. Os candidatos poderão se inscrever pela internet no site da Conveste até o dia 1º de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 221, mas há possibilidade de isenção para estudantes que se enquadram nos critérios sociais e educacionais definidos pela universidade. Nesta edição, a Unicamp oferece mais de 2.500 vagas em cursos de graduação nas áreas de saúde, engenharia, humanas, tecnologia, artes e ciências exatas. A primeira fase da prova está marcada para o dia 26 de outubro e a segunda fase deve acontecer em dezembro. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulti. Você informado em 1 minuto. Manhã Bandeirantes. 10 da manhã, 51 minutos, 10h51. Antes de nós entrarmos no noticiário nacional, hoje a Câmara Municipal de Campinas retoma os trabalhos depois do período de recesso. As férias que os vereadores tiveram nesse mês de julho, final de junho, Copa do Mundo, Arraiá, né? Ninguém é de ferro, né, meus caros vereadores? Espero que tenham voltado bem descansados, porque tem muito trabalho pela frente. Agora, já pela manhã, por exemplo, estão sendo realizadas as primeiras oitivas de testemunhas. É ouvir quem está diretamente ligado ao processo contra Vini Oliveira, vereador do Cidadania. A TV Câmara não está transmitindo este evento, que tem que ser público. Eu quero acreditar que o evento ainda não começou, porque tudo que acontecer por lá precisa ter o acompanhamento, afinal de contas estamos falando de dinheiro público naquela investigação que a gente sabe que precisa também da compreensão pública, de entender o que aconteceu. Os trabalhos da comissão processante estão previstos para começar com depoimentos de testemunhas indicadas pela denunciante, a vereadora e pré-candidata a deputada estadual do PSOL, Mariana Conte. Mas eles não são obrigados a comparecer. A Câmara pode expedir notificações, organizar audiência, disponibilizar uma estrutura para o depoimento, mas não tem o poder de obrigar as testemunhas a estar presentes. Responsabilidade cabe a denunciante de conseguir levar e convencer essas pessoas até o plenário da Câmara Municipal. A comissão processante, vale lembrar, investiga uma denúncia de suposta quebra de decoro parlamentar por conta de uma visita que Vini Oliveira fez à sede da empresa Smile, na cidade de Paulínia, que é ligada ao transporte coletivo, uma das empresas que fazem parte da licitação vencida recentemente, que ainda não entrou em vigor para operar os ônibus aqui da cidade. A imagem que mais chamou a atenção foi o vereador Vini Oliveira saindo do local com uma caixa, um envelope pardo, que ele disse que era uma denúncia que ele encaminhou para o Ministério Público. Ele nega que tenha recebido dinheiro, que tenha recebido qualquer vantagem indevida e afirma que ali tinham mídias digitais, papéis, documentos que ele encaminhou ao órgão responsável pela investigação. A comissão decidiu que não iria solicitar a TH+ Record e ao Correio Popular, que foram as emissoras ou veículos de comunicação, a emissora afiliada à TV Record e ao jornal Correio Popular, a íntegra dos vídeos usados nas reportagens. O GAECO, até o momento, não autorizou o compartilhamento dos elementos de uma investigação que já foi aberta pelo Ministério Público. Então, a comissão processante vai depender muito dessas testemunhas comparecerem para aí sim terem um andamento em relação ao que vai ser investigado contra Vini Oliveira. Se as testemunhas de acusação não forem, a comissão pode dar continuidade no cronograma, mas não vai conseguir uma etapa importantíssima para essa apuração. As testemunhas indicadas pela defesa também vão ser ouvidas e o vereador Vini Oliveira vai prestar o seu depoimento antes da elaboração do relatório final. Então essa é a comissão processante que está aberta e que tem um prazo regimental para chegar a um relatório se Vini Oliveira deve ou não ter o seu mandato cassado. Mas hoje tem um outro pedido, esse para a abertura de uma comissão processante. O alvo é o vereador Arnaldo Salvetti, do MDB.
A denúncia foi protocolada pela vereadora Guida Calisto, do PT, que é pré-candidata a deputada federal, e envolve acusações de violência contra mulher. O caso na justiça está em segredo, mas a defesa do vereador Arnaldo Salvetti afirma que ele já foi absolvido no processo judicial relacionado a esse episódio, que não há condenação contra ele. Denúncia feita pela vereadora Guida Calisto aponta uma lesão corporal, uma violência contra uma suposta amante do vereador do MDB. Hoje esse assunto será obrigatoriamente o primeiro em plenário a ser debatido, já que regimentalmente, comissão processante, para ser aberta ou negada, ela tem que ser o primeiro item da pauta do chamado grande expediente. Os vereadores não têm se manifestado nos bastidores, publicamente, a respeito de como vão interpretar as denúncias apresentadas pela vereadora do PT contra o vereador Arnaldo Salvetti. Se houver tempo na Câmara Municipal hoje, outros assuntos também estarão em pauta. O projeto do vereador Nick Schneider, do PL, que institui a Política Municipal de Proteção Integral à Pessoa com Deficiência Celíaca. Proposta para debater e criar diretrizes para o atendimento e a inclusão de pessoas diagnosticadas com essa condição em hospitais, escolas, supermercados, hotéis e outros comércios semelhantes. Celíaca, no caso, é a pessoa que tem intolerância ao glúten. Então esse é o assunto que está em pauta na Câmara Municipal. Também deve ser votado hoje um projeto do vereador Herbert Ganem, do Podemos, em parceria com Luiz Cirilo, também do Podemos, a respeito de um projeto de lei complementar que assegura a inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista como grupo prioritário nos programas habitacionais de interesse social de Campinas. Os apartamentos, as casas da Coab. As adaptações podem incluir isolamento acústico, ambientes com menor estimulação sensorial, acessibilidade física e mecanismos de segurança reforçada, conforme a avaliação da equipe técnica responsável também pelo apartamento, pelo local a ser construído. 10 horas da manhã, 57 minutos do noticiário local. Vamos para a política nacional. E eu já trago para essa conversa nosso convidado às segundas-feiras nesse processo pré-campanha, e a quem eu já pergunto como é que está o Grupo Bandeirantes de Comunicação nesta segunda-feira e como estará nesta semana, porque domingo começam os debates com os candidatos ao governo do estado de São Paulo. E o Thiago Prudente está acompanhando tudo isso de perto no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Muito trabalho, muita correria para deixar tudo pronto nos estúdios do Grupo Bandeirantes. Thiago Prudente, bom dia, boa semana para você. Bom dia, Heitor, para quem está acompanhando a Bandeirantes de Campinas. Sim, as equipes estão trabalhando a todo vapor aí. Nos últimos detalhes agora, né? Detalhes de estúdio, para deixar tudo ali bem ajustado, também na dinâmica do debate, para que funcione da melhor maneira possível. Então, todo mundo ali naqueles últimos ajustes. Porque o trabalho eleitoral já começou há muito tempo, né, Heitor? Reuniões desde o início do ano para acertar aí com os candidatos e as regras, que esse ano vai manter aquela tradição do Grupo Bandeirantes de inovar e manter a tradição que a gente inaugurou em 2018, para ser mais exato, em 2016, na corrida eleitoral para prefeito, em que os candidatos vão ter mais liberdade para andar e para guardar o seu tempo ali, o banco de tempo, para poder falar no momento que acharem necessário e promover realmente o debate, não aquela coisa engessada, né, Heitor? A mais recente pesquisa para o governo do estado de São Paulo, que foi a pesquisa Quest, divulgada no final da semana passada, na metade da semana passada, mostra uma ampla vantagem do governador, candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas, contra o seu oponente Fernando Haddad. Tarcísio aparece na simulação com 41% das intenções de voto contra 26% de Fernando Haddad. Terceira colocada na pesquisa em primeiro turno é Vera Lúcia, do PSTU, com apenas 3% das intenções de voto. Se nós ampliarmos a lista, temos candidato do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, candidata da Unidade Popular e um número alto de indecisos, 13%. 15% dizem que não pretendem votar ou vão votar branco ou nulo.
Tá com uma carinha de eleição de segundo turno já no primeiro, pela falta de concorrentes de uma terceira via, assim que Kim Kataguiri do Missão anunciou que não seria candidato a governador. Paulo Serra do PSDB também não sei se faria muito barulho na urna, mas é um tira-teima do que nós já vimos em 2022. Tem um gostinho de eleição em um turno só em São Paulo, Thiago Prudente? Quem sabe um terceiro turno, né, Heitor? Talvez seja isso. Mas eu acredito que sim, a gente está vivendo um segundo turno em São Paulo antecipado. Porque a gente tem... Na verdade, a gente tem 2 candidatos, com todo respeito aos outros candidatos de partidos nanicos. Eu acho que a Vera Lúcia já concorreu ao governo de São Paulo, já concorreu à presidência, se eu não estou enganado, né, Heitor? E nunca passa de 1% nas pesquisas e na votação também. Então, tudo indica que vai ser uma eleição de segundo turno no primeiro turno. E, ao que tudo indica, uma vitória provavelmente em primeiro turno de Tarcísio de Freitas. É claro, a campanha está só começando? Está só começando. Mas acho muito difícil isso não acontecer pelas projeções e o caminho que a campanha deve tomar, Heitor. E também por um outro índice apontado nessa mesma pesquisa Quest, que é a rejeição. Mesmo estando num governo que teve polêmicas, que tem, principalmente na capital paulista, rejeição a algumas decisões, como a privatização da Sabesp, de algumas linhas de trens e metrôs, a rejeição ao governador Tarcísio de Freitas aparece com 37%. Já Fernando Haddad tem uma rejeição de 58% dos entrevistados na pesquisa Quest. Como é que um debate, na sua opinião, pode fazer Fernando Haddad, se é que é possível, diminuir essa rejeição? Porque quem é rejeitado por 58% da população paulista não tem como ganhar uma eleição em que você precisa ter 50% de votos, Thiago. Se eu falar para você que eu sei o que fazer, eu não sei, acho que nem o marqueteiro do Haddad sabe o que fazer para mudar esse cenário. Mas, assim, vamos dar algumas pistas aqui. Acredito eu que o Fernando Haddad, durante o debate e durante a campanha, vai tentar aumentar a rejeição do Tarcísio. E, para isso, vai tentar atacar o governo. Mas atacar tem os seus prós e contras, né, Heitor? Quando você ataca, você também pode criar, de certo modo, uma empatia no eleitor. Falar, nossa, ele está sendo muito atacado. Isso já aconteceu em algumas eleições, você já viu isso acontecer. Então, o desafio é imenso. E o Haddad tem um problema. Mesmo tendo vencido na capital em 2022 para o governo do estado, aqui na região metropolitana, depois de não ter conseguido ser reeleito prefeito, ter mudado o cenário, a situação é muito diferente, né? Naquela época, quem tinha a máquina na mão era Rodrigo Garcia, que era o então governador que ficou no meio do caminho. Agora, quem tem a máquina é o Tarcísio. Então, lutar contra a máquina e tentar aumentar a rejeição é uma missão muito difícil, para não dizer impossível. Mas em política, cada hora o céu está de um jeito, né? Então, a nuvem muda conforme o vento sopra. Então, só para mudar um pouquinho o ditado aí, né, Heitor? Às 11h03, vamos fazer o seguinte, eu vou aproveitar a presença do Thiago Prudente, que eu sei que está na correria, com o Bora Brasil, com os assuntos nacionais também do Grupo Bandeirantes. E depois do intervalo eu vou trazer algumas reportagens sobre o final de semana dos candidatos à presidência da República. Heitor. Diga. Não, o Heitor, você perguntou, mas você não colocou, né? Você acha que vai acabar em primeiro turno ou teremos um segundo turno em São Paulo? Acho muito pouco provável ter um segundo turno quando o principal nome que tem a máquina na mão e uma rejeição baixa já aparece com 41% das intenções de voto. E quando você tem um índice alto de branco e nulo de 15% e desses indecisos de 13%, uma tendência grande a não votar. Porque o indeciso hoje, muitas vezes, ele não está pensando se ele vota em Haddad ou em Tarcísio. Ele está pensando se ele vai à urna no domingo da eleição ou se ele vai arrumar outra coisa para fazer. Visitar a mãe, visitar a praia, arrumar qualquer motivo. Churrascão. E isso ficou muito fácil a partir do momento que você não precisa sequer ir a uma escola para justificar o seu voto. Você pode fazer isso no dia seguinte, você pode fazer isso pelo próprio celular. Então, se você já tem um número alto, uma rejeição do seu adversário, é uma eleição daquelas que, se Tarcísio não tiver nenhum escândalo que apareça no seu governo, ou algum deslize muito grande, se for o famoso jogar no seguro, jogar na defesa, na retranca,
é muito pouco provável que esse número seja revertido. Agora, se a gente for para essa discussão no índice nacional, a vantagem de Lula em relação a Flávio Bolsonaro nas pesquisas, ela é menor. Mas o comportamento me parece muito parecido. E pouco se fala da possibilidade de Lula também vencer num primeiro turno eleições em que, na sua oposição, você tem Flávio Bolsonaro cada vez mais sendo atacado dentro do seu próprio campo de direita. Ontem, assisti na Band News às 8 horas da noite, depois teve a reapresentação na tela da Band, o Canal Livre com a presença de Flávio Bolsonaro. E a sensação que me passa, Tiago Prudente, é de que ele vai se apegar a uma campanha muito mais emocional do que técnica. A primeira pergunta feita por Rodolfo Schneider foi: qual é seu projeto para a economia? No próximo bloco eu vou trazer a resposta dele, mas resumindo, ele responde sobre tudo. Responde sobre o pai preso, sobre Alexandre de Moraes, sobre violência contra a mulher, sobre PCC, Comando Vermelho, menos sobre economia. Com Bolsonaro em 2018, essa ideia do eu sou diferentão, fora do sistema, funcionou, porque era uma figura nova para o grande público, não para o mundo político. Agora, com Flávio, eu não sei se vai ter o mesmo apelo, porque Flávio não é Jair. Flávio não tem o carisma que o pai teve com uma boa parte da população brasileira. Não está parecendo um repeteco de fórmula do que deu certo com o pai tentar repetir com o filho, Tiago? Eu acho que é essa tentativa, mas era preciso ponderar que o Flávio, como você disse, não é Jair Bolsonaro. E eu não sei se você concorda comigo, e até os ouvintes, o Flávio tem uma cara de político do Centrão, não tem, Heitor? Tem. Ela é aquela cara típica do político do Centrão, e é o típico político que a população dá aquela torcida de nariz, principalmente para eleições majoritárias, pelo menos nos últimos anos tem sido assim, com o crescimento da polarização, ela tem ficado mais forte. Mas eu suspeito que esse é o grande desafio. E até por isso, não sei se você percebeu durante o Canal Livre, principalmente quando o Flávio fala sobre segurança, aí ele tenta dar um tom mais forte, um tom... ele até fala, né, do Bukele em El Salvador, então da buquelização. Eu acho que esse vai ser um tom, talvez uma tentativa dele de ser o antissistema. Que já tem uma figura que é Renan Santos, que foi o primeiro a trazer Bukele, presidente de El Salvador, como um exemplo a ser seguido, e que agora foi absorvida a pauta também por Flávio Bolsonaro. Do outro lado, o presidente Lula, ele parece ter escolhido um novo fantasma, um novo espantalho. Se em 2022 a luta era direta contra o governo Bolsonaro, agora é a proteção da soberania, a defesa do Brasil em relação a interesses estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos, e, nesse caso, a Argentina com Javier Milei parece alimentar ainda mais esse discurso. Você entende que isso pode favorecer Lula como um discurso diferente do que foi 2022, Thiago? Eu acho inclusive que essa história de Milei ficar atacando Lula, ou até do Trump ficar atacando o governo brasileiro com as tarifas e tal, sei que vai ter uma discussão qual é a influência da família Bolsonaro na questão de Donald Trump, mas inevitavelmente a população liga as tarifas à família Bolsonaro, até porque eles assumiram no primeiro tarifaço de que eles estavam trabalhando para isso, Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Mas eu acho, Heitor, que é muito engraçado, eu faço muito agenda presidencial, né? Quando o Lula está aqui no estado de São Paulo, praticamente eu faço aí 80% da agenda presidencial. Nos últimos meses, a única palavra que eu ouvi na minha vida é soberania, soberania, soberania. Sem dúvida vai ser o tom da campanha. É difícil alguém que não sobe num evento presidencial e não fale sobre soberania, seja o ministro, seja o secretário, seja quem for, e quando o presidente vai lá, ele fala também. Então, é o tom, porque nacionalismo, querendo ou não, é algo forte, que já foi usado inúmeras vezes por inúmeros políticos ao longo do último século e até do século passado. E também pela própria família Bolsonaro, que tem como slogan Deus, Pátria e Família. E Flávio ontem falou muito a respeito de amor à pátria. Então, essa ideia de paixão pelo Brasil estará presente, mas discussão técnica mesmo eu acho pouco provável. Lembrando que, se eles quiserem,
no final deste mês, no próximo dia 23 de agosto, domingo, 8 da noite, tem o primeiro debate presidencial da Band, evento que vai contar com transmissão conjunta num pool com a TV Cultura, a TV Gazeta e Jovem Pan. Por que eu tô falando se eles quiserem? Porque o convite está feito aos candidatos. Lula, em seus bastidores, diz que deve aceitar o convite de 2 debates nesse primeiro turno apenas. Flávio já disse, se Lula não for, eu também não vou. Eu acho uma pipocada, candidato, seja quem está ganhando, seja quem está em segundo, cogitar não ir em debate, ainda mais o primeiro da temporada, Thiago. Ah, mas é aquela história, né, que você pontuou, né? O Lula tá jogando parado, né? Até porque o Flávio Bolsonaro, nos últimos meses, tem sido o camisa 10 da campanha do Lula, né? Vamos ser sinceros, né? Porque se você parar para avaliar, o Lula não fez nada demais, tem alguns pontos com a soberania, mas o Lula teve mais vantagem pelos erros cometidos pela campanha de Flávio Bolsonaro e pelo próprio Flávio Bolsonaro, caso Master e por aí vai, em relação com o Daniel Vorcaro, do que qualquer outra coisa. Mas é aquilo, né, Heitor? Em 2006, o Lula não participou dos debates de primeiro turno, participou apenas dos de segundo. Então é aquela história, ele pode estar adotando o mesmo tom. É claro que em 2006 ele tinha uma margem mais confortável. Agora, em 2026, 20 anos depois, a mesma estratégia parece estar sendo adotada. E eu suspeitava de que Flávio Bolsonaro não iria se Lula também não fosse. Porque se Lula não estiver, e você acha que Caiado ou Renan Santos e os outros candidatos vão atacar Heitor Fredo? Porque a ausência, tudo bem, o Lula vai ser atacado de qualquer maneira, mas estando ali para responder nas horas dos empates, do chamado pinga-fogo, né, do confronto direto, quem que você acha que vai ser o alvo dos candidatos? Eles têm que bater em Flávio Bolsonaro se quiserem se colocar como o concorrente direto de Lula. Agora, em 2006, a estratégia me pareceu extremamente equivocada. Porque naquela ocasião, Lula concorria com Geraldo Alckmin, olha como o Brasil, 20 anos depois, mudou e muito. Lula contra Alckmin, Heloísa Helena do PSOL e Cristóvão Buarque do PDT. Esses eram os 4 principais candidatos. Cristóvão Buarque eu até estou forçando um pouco a barra porque ele teve 2,6%. E Heloísa Helena 6%. Só que Lula não ir no primeiro turno era uma aposta para ele ganhar sem a necessidade de segundo turno. Pois bem, naquela ocasião Lula terminou com 48,61% dos votos válidos em primeiro turno e Geraldo Alckmin com 41,64%. Quando começa o segundo turno, tem um fenômeno que até hoje não se repetiu na política brasileira. Geraldo Alckmin teve menos voto no segundo turno do que no primeiro. No segundo turno, ele teve 37 milhões e meio de votos, no primeiro turno ele teve 39 milhões e 900. Então, enxugou a campanha de Geraldo Alckmin. Se for feita uma avaliação, em número, Thiago, talvez Lula presente no primeiro turno teria resolvido a situação sem necessidade de segundo. Você pegar Heloísa Helena e Cristóvão Buarque, eles estão ali à esquerda, né? Então, provavelmente, se não tivesse esses candidatos, ele teria vencido já no primeiro turno, ou se ele tivesse comparecido aos debates, talvez tivesse já emplacado no primeiro turno. Mas tem um detalhe aí, Heitor, e aí a importância do debate. Eu acho que em 2006, o que faz o Alckmin perder voto é o debate com o Lula. Lembra que ele foi extremamente agressivo com o Lula? E esse nunca foi o perfil do Alckmin, tanto que ele brincou na convenção aqui em São Paulo nesse fim de semana, Chuchu com Lula. De novo, Lula com Chuchu, eu não sei. E aí eu acho que pegou muito mal. E aí afasta o eleitor. Porque esse é o problema. Quando você tem que atacar, você tem que saber o tom certo para atacar, para tirar voto e trazer o voto para você, para não criar o efeito rebote, que é você perder o voto daquele eleitor que você já tem, né, Heitor? Exato. E olha que curioso, a eleição de 2006 tinha ainda Emael, Rui Costa Pimenta e Luciano Bivar no Nanico PSL, que só ganhou relevância quando Jair Bolsonaro se filiou em 2018. Veja como as figuras políticas continuam donas de seus partidos. Então, se tem um negócio que funciona no Brasil, é ser dono de partido político. Tiago Prudente. Dá dinheiro, hein? Qual é a pauta que o amigo está neste momento para o Grupo Bandeirantes, por favor? Eu estou aqui na Zona Leste de São Paulo, fazendo uma reportagem para o Jornal da Band de uma história muito triste. Um casal
que acabou aí morto depois de ser atropelado de novo, né, Heitor? Parece notícia repetida, por um motorista bêbado aqui na zona leste de São Paulo, estava em alta velocidade, perdeu o controle, atropelou um casal, um homem de 58 anos, uma mulher de 56, que voltavam do trabalho na madrugada. A mulher foi arremessada do viaduto, 5 metros de altura, acabou falecendo no local, o homem horas depois no hospital. Infelizmente, mais uma história triste, uma história repetida, né? De um motorista bêbado, ele foi preso em flagrante, está passando por audiência de custódia, a gente espera que permaneça preso, mas a gente sabe qual que é o resultado, né, Heitor? Vai responder ali por um crime de trânsito, talvez um homicídio culposo, então, infelizmente, as leis de trânsito para punir crimes no trânsito no Brasil ainda precisam, mesmo tendo sido endurecidas, precisam ser endurecidas ainda mais, porque parece notícia repetida, né? Tá com cinegrafista ou tá sozinho? Não, estou aqui com o João Eduardo, cinegrafista aqui da TV Band, ele que está ao volante aqui, porque São Paulo, menos de uma horinha para se locomover, não existe, né, Heitor Fredo? Sinta-se privilegiado, agradeça ao seu cinegrafista e erga as mãos para o céu. Um bom trabalho para você e para a tua equipe, viu, Thiago? Um abraço, Heitor, e até a próxima aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Um abraço. Um rápido intervalo e na volta as reportagens sobre os assuntos políticos aqui no Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11h17. Já vou trazer a participação do nosso ouvinte, mas antes vamos ilustrar o que aconteceu no final de semana com as reportagens, Natália Luquez. Começando então, porque o Partido dos Trabalhadores oficializou no último domingo a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à reeleição. Em convenção partidária realizada em São Paulo, Lula busca seu 4º mandato e terá novamente Geraldo Alckmin, do PSB, como vice, repetindo a chapa eleita em 2022. A reportagem é do Márcio Campos. A convenção foi aberta com representações de mulheres que falaram das lutas femininas. A primeira-dama, que não tinha previsão de discursar, foi convidada pelo marido e falou da importância do papel das mulheres na eleição. Diante de 3.000 apoiadores, Lula e Geraldo Alckmin estavam juntos no mesmo cenário, onde anunciaram em 2022 a parceria polêmica. 4 anos atrás, aqui foi lançada uma receita de sucesso e 4 anos depois ela continua nos hits de parada de sucesso. Lula com chuchu, vamos presidente! Essa é a 7ª vez que Lula disputa uma eleição para presidente. Perdeu as 3 primeiras, para Collor e Fernando Henrique, e venceu as últimas 3. O candidato disse que terá como prioridade a educação, políticas públicas para idosos, cuidar das terras raras e investir na transição energética e na defesa do país. E nós precisamos investir na defesa. Eu quero estar preparado para que ninguém invada esse país para levar o presidente como eles invadiram. Eu quero estar preparado para a paz. Quero estar preparado para a paz, não é para a guerra. Quero estar preparado para ninguém ousar se fazer de besta conosco. Além de PT, PCdoB e PV, que integram a Federação Brasil da Esperança, também estão na base de apoio PSB, PDT, PSOL e Rede. Se eu ganhar essa, são 4 copas. Rumo
eu não vou ter chance de disputar o Penta, porque eu resolvi, depois da gente entregar o Brasil perfeitamente para o povo brasileiro, nós vamos sair de férias para namorar mais uns 20. Ontem, o Canal Livre, programa dos mais tradicionais do Grupo Bandeirantes de Comunicação, recebeu Flávio Bolsonaro, candidato pelo PL, senador do Rio de Janeiro, dando continuidade a uma série de entrevistas com os candidatos à presidência da República. Já passaram pelo Canal Livre Romeu Zema, Renan Santos, Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro. O convite já foi feito ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva. Primeira pergunta feita pelo jornalista Rodolfo Schneider, apresentador do Canal Livre, foi sobre a política econômica de Flávio Bolsonaro, mas o candidato preferiu seguir para outros caminhos para defender o seu nome na chapa do PL, hoje segundo colocado e principal concorrente de Lula à reeleição. A minha candidatura também é um pouco de uma candidatura de protesto, né, por tudo que o Brasil vem passando, né, pela perseguição que foi feita com o maior líder da direita nas Américas, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, alguém que, sem dúvida alguma, não merecia estar na situação que se encontra, condenado a 27 anos de cadeia sem ter feito absolutamente nada, mas ele foi alvo dessa grande farsa que já foi montada para tentar enterrar um movimento que ele iniciou, e a minha candidatura vem nessa esteira de exatamente mostrar que esse movimento não vai ter fim. Podem tentar calar Bolsonaro, censurar Bolsonaro, torturar Bolsonaro, até matar Bolsonaro. Mas esse sentimento que ele despertou na nossa população de patriotismo, de que é possível fazer a coisa correta dentro de um governo federal, que as coisas podem se resolver pela política, é alguém que se mostrou mais resiliente do que qualquer outra figura pública que eu já vi na minha vida. Então, em função disso, em função de eu ser advogado, eu ser empresário, de eu estar há 24 anos na vida pública, são 4 mandatos de deputado, 1 mandato como senador da República pelo meu amado Rio de Janeiro, sendo 4 deles participando diretamente das decisões que o presidente da República, Jair Bolsonaro, tomava, então fazendo parte de toda a articulação política. Então eu me sinto completamente preparado para essa missão e o momento acabou surgindo para que viesse o nome Flávio Bolsonaro na cabeça de chapa. E é por uma razão muito simples, Rodolfo. Eu também sou uma pessoa que estou indignada. Eu estou há 24 anos na política, eu quero fazer mais. Eu entendo quando quem está nos assistindo fala assim, a política é tudo igual, não vai mudar nada. Não vai mudar. A gente tem que levantar a cabeça, o Brasil tem jeito. Mas só que do jeito que está tudo errado, está tudo de pernas para o ar. Quem é trabalhador, quem é inocente, quem paga suas contas em dia, está preso em casa. E os ladrões estão soltos na rua governando esse país. O Brasil vive uma crise moral generalizada e que vem sendo cada vez mais exposta, Rodolfo, com o que a gente está vendo das investigações do INSS, do Banco Master, mostrando as entranhas do poder, o envolvimento das pessoas que deviam estar acima de qualquer suspeita no Supremo Tribunal Federal. E nada acontece, a impunidade, ela virou uma epidemia generalizada. É um câncer que tomou conta do Brasil. Então, o trabalhador que está nos assistindo olha para cima, olha o mau exemplo que eu tenho de cima. Como é que as coisas vão mudar se um ministro do Supremo é flagrado e nada acontece com ele? Como é que as coisas vão mudar se eu estou vendo na presidência da República alguém que, mais uma vez, está trazendo corrupção e incompetência generalizada em todas as áreas do seu governo? A entrevista completa do candidato à presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, você acompanha na íntegra, às 11 horas da noite, aqui na Bandeirantes Campinas, ou se preferir, já está disponível no nosso YouTube Band Jornalismo. Vamos trazer a participação aqui do nosso ouvinte. No pique a gente consegue trazer também a sua opinião. 19 é o DDD 97102 1493. 19 97102 1493. Vamos priorizar a mensagem de áudio aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Agora há pouco eu vi você e o Tiago discutindo sobre a maneira como o Flávio governaria o país. Você tem alguma dúvida de como ele governaria o país? Ele não vai governar porque ele vai perder, o Lula vai ganhar. Mas ele governaria da seguinte maneira. Primeiro ato dele, ele assinaria a lei da anistia, todo mundo solto, inclusive o pai. Falou disso ontem. No dia da posse, o pai subiria a rampa junto com ele. Quem ia governar o país seria Jair Bolsonaro, todo mundo sabe disso. Ele seria apenas um testa de ferro.
Já quanto à palavra soberania que não sai da boca do Lula, nunca se esqueçam, principalmente vocês, viu, petistas? Ano passado o Lula compareceu à reunião do Mercosul na Argentina e um dos atos dele lá foi visitar a presidiária Cristina Kirchner. Estava em prisão domiciliar por ato de corrupção, condenada por corrupção, né? O Milei veio aqui, o Alexandre de Moraes negou, não deixou ele visitar o Bolsonaro. Mas o Lula lá foi visitar a presidiária. E vocês esquecem a plaquinha que ele exibiu quando ele saiu da visita? Inclusive o embaixador Mauro Vieira, na foto, aparece olhando para a plaquinha e com um ar de desaprovação. Na plaquinha, na cartolina que ele exibiu, estava escrito Cristina Libre. Ou seja, ele respeitou muito a justiça argentina, né? Respeitou muito a soberania argentina, né? Ele foi para o país vizinho e se desfez, fez total, né? Não levou em consideração. Ele acho que nem sabe como foi o processo, o que ela fez. Ela foi condenada por corrupção. Mas ele não tem... Bom, isso aí, se bem que isso aí ele é especialista, né? Um grande abraço a todos. Opinião do Paulo Neves participando conosco. Mais uma mensagem de áudio. Ouvinte da Bandeirantes tem voz aqui na RB. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Infelizmente, o paulista não sabe votar. O povo, o paulistano, o paulista, né? Tá tomando pra cabeça, mas não aprende a votar. Infelizmente, o povo de São Paulo é analfabeto político, Tandy Negrão. Mensagem da querida Noêmia, escrevendo pra gente. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Noêmia. Muito obrigado pela participação. Começou todo esse blá, blá, blá de novo. Fico enojada de tanta mentira, é o que escreve a Noêmia sobre o processo eleitoral. O André escreve pra gente, o tal Flávio quer falar de segurança pública, mas teve reuniões com Bacelar e TH Joias, familiares de pessoas ligadas ao Comando Vermelho e milícia no Rio de Janeiro. Aí quer falar de segurança? Ele, entre deputados e senadores, está há 20 anos. Qual projeto ele apresentou para salvar o Rio de Janeiro dessas facções? Mensagem também que chega do Edson Elias, para a gente fechar. Deixa eu agradecer aqui ao Adriano Vermelho, deixa eu agradecer também ao Marco Bedin. A leitura do Edson aqui é a seguinte. Bom dia, Heitor. Bom dia, Natália. Bom dia. Desculpem, o texto ficou longo. Ouvi semana passada uma senhora entrevistada por vocês sobre o crescimento de feminicídio no Brasil. Acho que é a jornalista Adriana Araújo, que a Nath conversou também aqui no Manhã Bandeirantes. Ela citou várias causas, mas na opinião do Edson, faltou uma que ele vai comentar. Nesse final de semana, um vereador de Campinas, candidato a deputado estadual, publicou um vídeo em redes sociais pedindo voto, informando que vai trabalhar para aumentar a legislação penal para esse tipo de crime. Acontece que ele fez sua propaganda exibindo o vídeo de uma mulher sendo agredida por um homem, e esse é o ponto que eu quero opinar. Penso que o aumento do feminicídio e agressão às mulheres, entre muitos fatores, se dá também pela exibição de vídeos de mulheres sendo agredidas na mídia de forma geral. Esses vídeos causam duas reações. Uma é o repúdio da população e outra, infelizmente, é o estímulo, especialmente para quem já vive uma crise no ambiente familiar. Então, sob a capa de cenas fortes, emissoras de TV, portais de notícias disseminam essas imagens em redes sociais, banalizando o ato, a troco de likes e viralização. Registrar o fato como informação jornalística é dever da imprensa, mas publicar vídeos de mulheres sendo espancadas é banalização. Geralmente, inclusive, Edson, esse vídeo vem com uma trilhazinha sonora, vem com um efeito. Eu concordo 100% com você e todos os dias, porque infelizmente todos os dias isso é pauta do Brasil, gente, a gente tenta achar um tom que informe e oriente mulheres que vivam a mesma situação. E na boa, eu falo pelo meu, eu defendo a minha equipe, a luta que a gente faz para não ficar banalizado. Mas eu concordo que tem muito colega que está ganhando dinheiro em cima da dor alheia e ajudando sim a espalhar também a desinformação. Um resumo aqui da mensagem do Edson, com a qual eu concordo e agradeço pela participação. Amanhã a gente traz mais sobre esse e outros assuntos, porque o tempo urge e Natália Lucchesi não vai deixar o Manhã Bandeirantes sem dizer as atrações de hoje do Band Mulher, que começa agora pontualmente 1h30 da tarde, Nath. Hoje a gente vai conversar com o João Dani, que ele está lançando um livro super especial. Vamos também falar sobre embalagens, como que a gente deixa o nosso produto mais interessante. Tudo isso e muito mais às 1h30 da tarde. Eu espero você no Band Mulher. Agradecendo aqui ao Benedito de Jesus Bossu, que está conosco no YouTube. Muitos sucessos nas artes de roubar, com mais aliados e mais mentiras. Sai nas ruas para fazer campanha, ver quantos seguidores não vão te acompanhar.
Bom, ele não cita de qual candidato especificamente ele está falando. 11h30, o Manhã Bandeirantes fica por aqui com os trabalhos técnicos de Alan Zanelato. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Que você tenha uma ótima semana. Vamos juntos. Até meio-dia, falando em esportes com a equipe de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. O Zenando aguarda retornos de Jonathan Costa e Everton Brito, mas segue sem poder contar com William Farias para a próxima rodada. Após folga no final de semana, elenco alviverde se reapresenta hoje, nesta segunda-feira. Rafael Donato desperta interesse no mercado e Bugre aguarda a proposta oficial pelo defensor. Murilo Cavalcante se aproxima de retorno e pode voltar a ser relacionado após 3 meses. Além do volante, Márcio Silva também pode ficar à disposição de Márcio Zanardi. Ponte volta a campo nesta sexta contra o Ceará no Castelão. Fora das 4 linhas, Justiça rejeita pedidos para barrar SAF e mantém negociações em andamento. Jogos de ida pelas oitavas de final da Copa do Brasil ficam marcados por empates. 5 dos 7 duelos da competição nacional terminaram empatados. Atlético Paranaense e Vitória fecham os confrontos de ida nesta segunda. Santos adota mistério sobre participação de Neymar no jogo de volta contra o Remo. O clube alvinegro tem adotado cautela com a parte física do atleta para evitar novas lesões. Vozinho encerra a novela e chega ao Chile para se apresentar ao Colo-Colo. Goleiro de Cabo Verde vai reforçar o time chileno no restante da temporada. Rádio Bandeirantes. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Ou no YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mandou mensagem, já ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Não espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Chegando então com Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Brasil com os jogos das oitavas de final, jogos de ida. No sábado, 3 jogos, ambos terminaram empatados por 0-0. Santos e Remo, Atlético Mineiro e Juventude, além do jogo entre Vasco e Fluminense. Ontem o Palmeiras ganhou do Fortaleza por 3-0, Mirassol e Grêmio empataram por 1-1, Chapecoense e Cruzeiro 0-0 e o Inter venceu o Corinthians por 2-0. Hoje, 9h, tem Atlético Paranaense e Vitória. Os jogos da volta, oitavas de final Copa do Brasil. Amanhã, 7h30, tem Juventude e Atlético Mineiro. Amanhã também, 9h30, Remo e Santos. Quarta-feira tem Cruzeiro e Chapecoense, Grêmio e Mirassol, Fluminense e Vasco, Fortaleza e Palmeiras. E quinta-feira, Vitória e Atlético Paranaense, Corinthians e Internacional. Campeonatos brasileiros das séries A e B retornam no fim de semana, assim como também o Campeonato Brasileiro da Série C. Aliás, a Série B já acaba sendo retomada neste fim de semana, com os jogos que serão realizados pela 21ª rodada. Na sexta-feira, tem Operário e São Bernardo, além de Ceará e Ponte Preta. Série C, o Guarani volta a campo apenas na segunda-feira que vem, vai pegar o Anápolis. Lembrando que faltam 4 rodadas para o final da primeira fase desta competição, que, é claro, tem a cobertura da Rádio Bandeirantes. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta. Eu vou abrir aqui as mensagens respondendo aqui para o Carlos Santiago. Ele diz o seguinte, né? Escreveu um textão aqui e pediu para eu comentar a situação do Edson Boaro na ponte. Gente, é uma coisa inacreditável. O Edson Boaro ficou e está, agora já não faz mais parte da ponte, 2 anos sem receber salário. Um profissional que por várias vezes serviu aí de tampão para continuar o trabalho, aquela coisa toda, e nem preciso aqui ficar falando da ficha prestada de serviços positivos para a Ponte Preta. É algo absolutamente revoltante você deparar com uma notícia dessa. Não sou aqui advogado, não sou juiz, não sou desembargador, mas é uma situação que ela só faz parte de todo um bolo de problemas de salário, de gente sem receber, de funcionário, categoria de base se desmanchando. Eu sinceramente eu não sei onde isso vai parar. Não sei. Só promessas vazias, nada acontece de novo. Pode até acontecer amanhã, mas até o presente momento não aconteceu absolutamente nada de novo. Até quando? Que o pessoal também pergunta, mas até quando, Carlos Henrique? É assim, ó. A única situação que pode mudar... Aliás, tem 2 situações. Ou entra um dinheiro, né? Ou as pessoas do Conselho Deliberativo se levantam para efetivamente tomar alguma providência. Não tem outra coisa para fazer. Ficar aqui dizendo que é isso, é aquilo, já passou, né? Tá muito clara qual é a situação. A situação é que as pessoas que estão lá não estão dando conta de tocar a Ponte Preta mais. Se a ponte está falida ou não, se é esse caso ou aquele, se é o passado, o presente ou o futuro, isso não importa. A parte prática é que, se as pessoas não tomarem uma providência, a ponte corre o risco já de dar um WO. E eu lamento muito falar isso e sempre coloco o seguinte: espero que o amanhã seja melhor. Também não dá para ser pior, né? A vantagem de dar uma pausa na Série B é que não vejo a ponte perder. É muita humilhação. Rogério de Hortolândia. Veja que ponto chegamos, né? Acho um absurdo técnicos e jogadores ter salários acima de 1 milhão. Deveria ter um teto máximo de 200 mil para jogar aqui no Brasil. O futebol está muito chato de assistir. Só vai melhorar quando mudarem a regra do impedimento. Só estaria em impedimento meio metro adiantado. Com certeza o futebol ficaria bem melhor. Luizão do Dick. O que mais aqui? O Alexandre escreve: o Torrano não liberaria o transfer. Alexandre. Volta logo,
Série B. CH, os times de Campinas parados. Falaram o quê do triste Santos que não ganha da Chape, não ganha do Remo? Essa invenção desse príncipe Ney que não aguenta mais ganhar no mano a mano. Zona Leste, é o Lebrão. Meu amigo, é triste falar. Eu não queria assistir o que eu tenho assistido. Eu tenho o Neymar como, dos últimos 10 anos, o principal jogador técnico que surgiu no Brasil. E o problema do Neymar é que o corpo dele não responde mais. E terminar da maneira que ele está terminando é muito deprimente. Muito deprimente. É o jogador que ele deveria ter falado antes da Copa do Mundo. Olha, eu não tenho condição de disputar, eu não estou no mesmo ritmo, eu não consigo render. Mas a culpa não é dele, a culpa é de quem convocou, enfim. E existe uma bola dividida muito grande. Porque não tem jogador técnico. Ele resolveu o que na Copa do Mundo? Qual foi a solução que o Neymar trouxe para a seleção brasileira? Nenhuma. Porque o problema é muito mais complexo do que simplesmente levar um jogador achando que ele vai dar conta do recado ou vai fazer a diferença. Não dá para entender por que esse baita intervalo nas séries do Campeonato Brasileiro, principalmente Série B e Série C. Tem nada a ver com essa Copa do Brasil. Você veja como é que é curioso, né? Na Copa do Mundo, que tinha que parar, não parou. E agora é uma coisa que não entra na minha cabeça. Aliás, não é surpresa para esse amigo de vocês, se tratando de CBF. Estava colaborando como técnico, sem receber salário, mandaram o rapaz embora, contrataram outro técnico, provavelmente ganhando mais. E até agora não resolveu nada. É isso aí, Paulo Bonfim. É isso aí. Essa é a realidade nua e crua. Eu lamento muito, mas essa é a verdade. É o que está acontecendo. Né? Espero que alguma coisa nova aconteça, né? Mas eu tô com medo. Estou bem preocupado. Tenho falado isso constantemente aqui quando posso, que eu estou preocupado. Preocupado. A paciência dos jogadores já está ultrapassando todos os limites. E dos funcionários também. Carlos Lemos Matozinho pelo YouTube, muito obrigado, um abraço para você. Bom dia, é o Akira Miyamoto. Bom dia ao time do Nossa Área, sobre a matéria... pulou aqui, meu Deus do céu. É duro, né? Você lidar com um negócio que você não... agora voltou. Sobre a dívida com Edson Boaro de 2 anos, mostra o quanto é incompetente a turma que chegou com um discurso diferente em 2022. Está fazendo pior. Pois é. Vamos em frente. 11h43 em Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Guarani com Breno Beretta. Oi, CH. Jogadores do Guarani tiveram folga no final de semana. Eles treinaram semana passada, depois da vitória sobre a Inter de Limeira, de quarta até sexta, e hoje se reapresentam. É claro, o objetivo, pensar no jogo contra o Anápolis e se preparar bastante para esse jogo, que acontece daqui uma semana, às 8 da noite, fora de casa. O técnico Hélio Cizenando, para essa partida, poderá ter à disposição Jonathan Costa, zagueiro que ficou de fora por mais de 1 mês e meio. Eu não sei se ele terá condições de ser titular, por conta desse tempo que ele ficou fora, tratando do joelho esquerdo. E também o Everton Brito, que ainda não entrou em campo, ficou à disposição no jogo contra o Paysandu, mas ele tinha sentido a coxa e por isso ele não entrou em campo. É provável que ele fique à disposição para o duelo diante do Anápolis. Eu separei um trecho do Hélio Cizenando falando no vestiário, os bastidores da vitória sobre a Inter de Limeira, principalmente a respeito dos jogadores não baixarem a cabeça. Até porque isso aconteceu diante do Paysandu, o Guarani tinha o jogo nas mãos. E contra a Inter de Limeira, mesmo apresentando alguns erros, quando o Guarani tomou o gol de empate, o Guarani não abaixou a cabeça e seguiu em frente. Sou muito com a guerra, hein? Numa guerra, quando vai pra uma guerra, não acontece tudo do nosso jeito, não. É só a gente não lamentar, que eu venho falando desde o Paysandu, só não lamentar.
Olha sempre pra frente. Prepara pro que tiver dentro do jogo. Vocês estão preparados? O que tiver dentro do jogo, momento bom, momento ruim, momento mais ou menos, estejam preparados. De cabeça erguida sempre. Vocês vão errar. Se errar, o problema é meu. Faz de novo. Só tenta, não lamenta. Bom, para o jogo diante do Anápolis, além do Jonathan Costa e do Everton Brito, Carlos Eduardo e o Herbert voltam depois de cumprirem suspensão e é provável que o William Farias siga de fora. Ele está tratando da coxa, sentiu o músculo do chute, é uma contusão um pouco mais grave do que foi a contusão do João Paulo, e o técnico Hélio Cizenando vai ter que esperar mais um pouco. Então, enquanto isso, o Luiz Otávio segue entre os titulares. Valeu, CH! Valeu, Breno. O que eu acho aqui, o Roberto Teixeira do Jardim Pauliceia pergunta o que eu acho do fim do impedimento no futebol. Vai mudar muito o jogo, né? Eu acho que precisa aprimorar a história do critério, assim, uma ponta de unha. O impedimento semiautomático, ele determina isso. Se tiver uma unha na frente, o semiautomático vai efetivamente detectar. O futebol tá chato mesmo. Sei que o ouvinte que escreveu aqui tá muito chato. Chato principalmente com as abordagens que até em arremesso lateral os jogadores fazem para cima da arbitragem. Que diga-se merece, né? Porque a falta de qualidade do árbitro brasileiro é um negócio escandaloso. VAR também. Mas está muito chato, cara, desse futebol. Além da falta de qualidade técnica. Existe tanta coisa para modificar, né? Essa invasão de jogadores estrangeiros, de técnico, até os técnicos, com algumas exceções, né? Acrescentam, trazem novidade. Eu acho que o técnico brasileiro começou a se mexer, estava muito acomodado. Mas essa coisa de poder por partida, colocar 9 jogadores estrangeiros por partida, isso não existe. Está tirando espaço da base. Como é que nós vamos formar jogador sem espaço? Quantos meninos ficam pelo caminho? Né? Sem falar da história do custo, né? Você vai do Amazonas até o Rio Grande do Sul, onde tem peneira, tem que pagar para fazer peneira. E quem não tem dinheiro? Nossa população é muito pobre. Então, o que a CBF devia fazer? Fazer núcleos de formação de atletas no Brasil inteiro, um por estado. É isso que ela devia fazer, né? Do que ficar fazendo mega apresentação de convocação para a Copa do Mundo, aquele circo que foi colocado. E foi um circo o que a CBF se condicionou a fazer pelos patrocinadores. Direciona para a formação, eu garanto que vai ser tão positivo como ou quanto você investir o seu dinheiro de marketing na formação de novos jogadores para o nosso futebol aqui no Brasil. Isso é muito positivo para a marca que coloca efetivamente a sua condição ali. Então, o futebol ele está todo errado no Brasil. Todo errado. Outra coisa, essa situação de conquista na base não foi feito para conquista. Conquista é um segundo plano. Mas até para a sobrevivência dos treinadores, eles armam equipes para vencer campeonatos. A formação do atleta está em segundo e terceiro plano. E deveria ser o contrário, a formação em primeiro plano. Competição em segundo e terceiro plano. Então está tudo invertido. Mas por que isso? Porque os clubes são mal administrados, os clubes, né, quase na totalidade estão nas mãos dos empresários que bancam o clube. E aí eles ditam as regras. Não tem nada oficial, mas a gente sabe como é que a banda toca. Eu lamento tudo isso. Lamento de verdade. Porque se algo não for feito de maneira drástica, uma mudança de rota, nós não teremos resultados a médio prazo. Eu não estou falando nem de curto prazo, porque curto prazo eu não acredito em mudança de cenário no futebol e no futebol brasileiro. Então eu lamento muito, mas temos que seguir, né, meus amigos? Em Campinas, 11h49 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band.
Ponte Preta com Pedro Piscinato. Fala CH, o elenco da Ponte Preta segue treinando, segue se preparando. A Macaca que volta a campo na próxima sexta-feira, dia 7 de agosto, às 8h30 da noite, vai encarar a equipe do Ceará lá na Arena Castelão. Partida essa marcada pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, a segunda do retorno. A Ponte Preta segue na lanterna da Série B com apenas 9 pontos conquistados, empatou a última partida contra o Atlético jogando no estádio Moisés Lucarelli e agora, é claro, vai tentar surpreender a equipe do Ceará, que também não vive um bom momento dentro do Campeonato Brasileiro da Série B, e a Macaca, é claro, vai tentar reencontrar o caminho das vitórias. No total, são 14 partidas sem vencer. E para a partida de sexta-feira, o técnico Márcio Zanardi poderá contar com Márcio Silva. O zagueiro, que foi desfalque na última partida contra o Atlético, alegando problemas pessoais, pediu para não ser relacionado naquela oportunidade. O Márcio Silva está treinando normalmente junto com seus companheiros e pode voltar aí, inclusive, ao time titular da Macaca. Outro jogador que pode ficar à disposição do técnico Zanardi é o Murilo Cavalcante, o volante que não atua desde o dia 3 de maio, 3 meses atrás, naquela partida contra o São Bernardo. Foi a última vez que o Murilo Cavalcante esteve em campo com a camisa da Ponte Preta, depois sofreu com problemas musculares. Em um certo momento voltou a trabalhar com bola, mas após isso voltou a sentir dores e agora o Murilo está muito perto de ser liberado 100% pelo departamento médico e pode pintar como opção para o técnico Márcio Zanardi para o banco de reservas. Além desses retornos, ele também poderá contar com o Brandão e o Baianinho. Ambos foram expulsos na partida contra o Operário, partida que marcou aí o fechamento do primeiro turno. Não jogaram contra o Atlético e agora voltam a ficar à disposição do técnico Márcio Zanardi e devem pintar, inclusive, na equipe titular. Fora das quatro linhas, os bastidores na Macaca seguem agitados, a diretoria tentando trabalhar para a Ponte Preta virar SAF o mais rápido possível. O presidente doutor Luiz Antônio Alves Torrano já deixou claro que se a Ponte Preta não se tornar SAF nesse momento, o clube corre riscos de fechar as portas devido à grave crise financeira. Enquanto isso, o pessoal da oposição, alegando irregularidades em informações do Conselho Deliberativo, tenta impedir o andamento aí da SAF, mas a Justiça já rejeitou esses pedidos e as negociações seguem avançando, CH. Legal, aqui, quem que escreveu sobre o Brigatti? Se o Edson Boaro tá assim, imagine a situação do Brigatti. Quando entrar na Justiça vai ser muito mais, com certeza. Com certeza. Não sei como é que essas pessoas estão conseguindo sobreviver. Mas temos que seguir aqui e apenas lamentar e relatar o que está acontecendo. Valdemir Gomes chegando para comentar a Ponte Preta. Fala, Tigrão, bom dia. Bom dia, CH, um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Jogo que a Ponte no primeiro turno foi bem, mas agora é outra história. Ela empatou em casa com o Ceará, ganhava até o final, fez uma boa partida, até deixou uma boa impressão. Agora o elenco, pelo menos até esse momento, está enfraquecido, perdeu os jogadores, tem aí todo o problema de bastidor, mas a Ponte jogou bem nas duas últimas partidas. Apesar de ter conquistado um ponto só pela ordem contra o Operário em Ponta Grossa e depois contra o Atlético em Campinas, a Ponte jogou bem. Nós não sabemos ainda, é muito cedo, já é segundo, o jogo é só na sexta, qual a equipe que o Zanardi vai colocar em campo, mas se a Ponte jogar na média do que jogou nas últimas duas partidas, pode minimamente fazer um jogo equilibrado contra o Ceará lá no Castelão, em Fortaleza. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br.
No quadro Ficha Técnica do Jogo, vamos destacar a vitória do Inter sobre o Corinthians em jogo realizado neste domingo à noite. Jogo realizado no Beira-Rio, em Porto Alegre. Jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Inter venceu pelo placar de 2-0. 2 gols no segundo tempo, Matheus Bahia e Alan Patrick cobrando pênalti. O Colorado jogou com Matheus Cunha, Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Maripan e Matheus Bahia, Rodrigo Vidiagra, Bruno Henrique, depois Paulinho, Alan Patrick, depois Caleb, Vitinho, depois Juninho, Bernabé e Carboneiro, depois Alejandro. A equipe do uruguaio Paulo Pesolano. O Corinthians do Fernando Diniz com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, depois Alain, Gabriel Paulista, Bidu, Raniel, André, Luiz, depois Linga, Bidon, depois Matheus Pereira, Rodrigo Garro, depois Carrilho, Caio César e Quinegão, depois Pedro Raul. Jogo que teve arbitragem do Alex Gomes e Stefano. E o Corinthians acabou saindo derrotado para um público de 30.864 torcedores. Esta foi a ficha técnica do jogo, Copa do Brasil. Internacional 2, Corinthians 0. Novidade Brasitone pra você. Quando o assunto é informática, conte com quem entende do assunto. A Brasitone oferece equipe especializada e a tradição de 75 anos, atendendo Campinas e toda a região com qualidade, confiança e as melhores soluções. Visite nossa loja, confira preços especiais ou compre com praticidade pelo site brasitone.com.br e retire direto na loja. Brasitone, há 75 anos, a solução mais próxima de você. Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. A Prefeitura de Campinas começou hoje, dia 3 de agosto, uma grande campanha de multivacinação voltada para crianças e adolescentes. O objetivo é atualizar as carteiras de vacinação e aumentar a cobertura vacinal no município. A campanha oferece todas as vacinas previstas no calendário nacional de vacinação, incluindo doses contra sarampo, poliomielite, hepatites, meningite, HPV, febre amarela, tríplice viral e outras doenças que podem ser prevenidas com a imunização. Os pais e responsáveis devem levar as crianças e os adolescentes ao centro de saúde, apresentando a carteira de vacinação, um documento com foto e o cartão do SUS, se tiver. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmulte. Você informado em 1 minuto. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área só para você.